Depois a gente abre mais uma rodada de perguntas e vocês podem direcionar para qualquer um da mesa, tá? Ok. Oi, tudo bem, Alex? Eu sou Diogo Marques, eu sou da TV Globo. O Santa Cruz está passando por esse processo de mudanças e no futebol especificamente eu queria entender o que é planejado e qual o tamanho dessa mudança que a gente pode esperar. A gente pode falar em reformulação, a gente pode falar em mudanças pontuais. O que é que está sendo falado e planejado nesse momento sobre isso? Eu acho que em todos os aspectos, né? Quando você pergunta, dentro e fora de campo essas coisas vão acontecer, né? Claro que hoje todos nós sabemos que o futebol é caro e a gente, profissionais, temos que nos adaptar àquilo que nós temos nesse momento e fazer o nosso melhor. Mudanças no futebol ocorrem, chegadas, saídas. Eu quero deixar muito bem claro que nossa função não é só contratar e dispensar jogadores. Tem muito trabalho internamente, tem muita gente envolvida para colocar uma equipe em campo. Ontem eu tive a maior felicidade de chegar aqui, rodar praticamente todo o clube, todos os departamentos, desde a lavanderia, segurança, cozinha. Tem muita gente envolvida para colocar um time em campo. Então, quando a gente vem para cá, vendo tudo isso aqui, esse gigante que é... Claro que o gigante está doente, precisa de melhorias, precisa de uma série de coisas. Mas desde o ano passado, quando obteve o acesso, eu acho que isso já começa a ter mudanças. Tudo que eu falei aqui, eu falei do fundo do meu coração, o que eu mais quero, o que mais desejo no período que eu estiver aqui. Bom dia, Alex. Perdão, bom dia, Alex. Bom dia a todos. Primeiramente, boa sorte nessa chegada ao Santa Cruz. Roberto Sarmento, da TV Jornal. Queria saber, Alex, claro que a gente faz uma pesquisa um pouco do seu currículo, mas eu queria que você apresentasse o seu histórico no futebol para o torcedor de Santa Cruz. Eu sei que você tem acessos, tem títulos, mas eu queria que você contasse ao torcedor coral, olha, eu consegui isso na carreira e pretendo conquistar aqui também em Santa Cruz. Obrigado. Obrigado pela pergunta. São 14 anos de trabalhos, né? A gente teve conquistas, todo mundo fala das conquistas, mas também teve as derrotas, também ninguém quer falar das derrotas, né? Mas assim, a gente procura se adaptar, o torcedor pode esperar que todo espírito vencedor, é isso que a gente quer contagiar aqui. Eu, na minha visão, e todos os funcionários, quando eu cito eles e os jogadores, aqui, a partir do momento que os funcionários, os jogadores chegarem para trabalhar, só pode falar duas palavras: vitórias e conquistas, e falar principalmente de acesso. Claro que a gente é o que mais quer, todos nós queremos, vai ser muito difícil, mas todo mundo integrado no mesmo foco, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Aqui, eu acredito que o Santa Cruz, quando entra em campo, entra sempre para vencer sempre. Perder, talvez, mas desistir, eu tenho certeza que ninguém vai desistir aqui. Então esse é o intuito que a gente tem, esse espírito vencedor a gente quer implementar aqui. Eu tenho certeza, espero que Deus possa nos abençoar para que a gente possa ter os êxitos vitoriosos que estivemos em outras agremiações. Isso que juntamente com todos que estão aqui, eu acho que isso a gente tem que trabalhar. Claudinei foi muito feliz na entrevista dele, quando ele chega vai observar todo mundo, vai botar todo mundo. Eu acho que já houve uma mudança. A gente chegou hoje pela manhã aqui, já vimos, já percebemos, né? Ontem mesmo no treinamento a gente viu, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas. Eu acho que a fala ontem no vestiário foi muito positiva, o presidente estava presente. Eu acho que isso que vai fazer com que o Santa Cruz volte ao lugar que ele merece. Alex, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom dia, perdão. O costume. Osmar Cordeiro, Rádio CBN. Quais os primeiros passos, as primeiras medidas a se tomar sobre esse planejamento, nas conversas que você já teve desde que chegou nesse pouco tempo? Sobretudo, né, na questão de contratações. Claro que você falou que sua função não é só essa, mas pensando nisso também, e o quanto essa experiência que você tem com acesso, conhecer o mercado do futebol paulista, impacta também nesse planejamento, lhe ajuda para planejar esse Santa Cruz? Bom, a primeira coisa, assim, eu vejo que a principal coisa hoje do Santa Cruz é a gestão de pessoas. Acho que isso é fundamental para que o ambiente fique bom e as coisas possam acontecer. É claro que vocês também sabem, se vocês querem andar com um carro melhor, custa caro. Então a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Eu acho que não só no mercado paulista, mas por onde os outros estados que eu passei, era um sonho estar aqui no futebol pernambucano. Eu acho que tem grandes profissionais aqui hoje.
Eu acho que o produto futebol pernambucano tem que ser colocado para todo o país, sempre foi isso. Acho que perdeu um pouco esse espaço, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, eu vou falar do Santa Cruz, pelo que eu conheci o presidente é uma pessoa séria, e os pares que estão ao lado dele, que eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho, também são sérios que querem o bem do Santa Cruz. Então a gente veio para cá com esse intuito. Claro que a gente está sempre... O Santa Cruz, gente, é muito grande. Eu falei duas coisas assim, essa torcida eu estou encantado, eu quero ver ela a meu favor. Quero sentir que na quinta-feira o torcedor pulsando realmente, que isso vai fazer muito bem para a saúde financeira do clube. E assim, o desejo meu é dar o meu melhor junto com o Moisés, junto com todos que estão aqui, que a gente possa trazer a alegria necessária que esse torcedor merece. Porque eu vejo que o Santa Cruz está sofrido, tá triste. Chega disso aí, gente. Eu acho que tem que mudar exatamente o comportamento, sabe? Ver a estrutura antiga, mas a gente tem como melhorar isso, sabe? As coisas têm que serem melhoradas. Eu acho que é com esse intuito que o presidente também tem, ver essa visão. Eu acho que é primordial para as coisas acontecerem gradativamente. Não dá. Se tivesse investimentos financeiros fortes, é muito fácil. Mas nós temos que ser criativos para que a gente possa ver o que a gente tem de carências realmente dentro da nossa equipe, para que possa vir e nos ajudar na sequência da competição. Bom dia a todos, é João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor, sejam bem-vindos os dois. O Santa Cruz tem a torcida parecida com a do Corinthians, muito exigente. A torcida do Santa Cruz é exigente e está aí naquela que não... da Série C, que não era o caminho dele, tem que ser a Série A. Eu queria saber, falta um mês ainda para começar o campeonato, se você já tem alguns nomes de jogadores engatilhados aí para vir para o Santa Cruz. Obrigado. Eu não vou contar a história para o torcedor, sabe? A gente tem nomes, sempre tem nomes. A gente sabe que a gente tem uma janela de transferência de fora que se fecha amanhã. Vai ter uma janela interna até o dia 27. A gente tem uma decisão na próxima quinta-feira. A gente vai acompanhar os treinamentos. Claudinei fez 3 ou 4 sessões de treino apenas com o grupo. A gente tem tendo conversas diárias. Ontem a gente chegou cedo aqui, fomos até 10 e pouco da noite, falando com o Claudinei, conversando com a comissão, estamos conhecendo tudo. Pode ter certeza, dentro de uma realidade financeira do clube, a gente vai fazer esforço, porque o Santa Cruz, na minha visão, é muito grande. É esse pelo qual o motivo que eu estou aqui. Então a gente quer sempre deixar aberto o Santa Cruz para grandes jogadores, que a gente possa reforçar, sim. A gente sabe, os próprios jogadores, antes da conversa que tiveram conosco, falaram que sabe que tem a necessidade de melhorar a equipe, de reforçar essa equipe, e a gente vai fazer com muita tranquilidade e principalmente com muita responsabilidade pela saúde financeira desse clube. Então assim, hoje a legislação, a Lei Pelé, tem um artigo, né, que diz que os contratos profissionais dos atletas, caso você rescinda, você tem que pagá-lo até o final. Isso é ruim. A gente sabe também que existem acordos, mas a gente está focado principalmente com quem está aqui. Ontem, na minha fala com os atletas, eu virei e falei assim: alguém aqui não está afim de encarar o desafio? Não tem problema nenhum, chega, vamos conversar. Ninguém se manifestou. Então creio que todos eles estão dispostos a isso. Sei também de ver que muitos atletas estão, entre aspas, perseguidos, pega no pé do torcedor, mas nós vamos recuperar quem tem que recuperar e vamos fazer daqui de um ovo faz um omelete. Eu tenho certeza que o Santa Cruz é grande, quando eu falo isso é grande, tudo que eu falei foi com muita sinceridade e o que eu mais quero é vencer. Eu nasci para vencer, eu quero vencer aqui no Santa Cruz. Bom dia a todos, Flávio do Bibiribe 285, em especial ao Alex, ao Moisés, sejam bem-vindos, que seja uma caminhada vitoriosa com o Santa Cruz. Amém. Eu acredito muito que o sucesso de um time dentro de campo passa pela sua organização, sua estruturação fora de campo. Em relação a isso, qual o cenário que vocês ouviram falar do Santa Cruz e foi algo que surpreendeu ao chegar aqui em relação à estrutura física, em relação à estrutura, à gestão de pessoas, então nesse aspecto?
E a outra pergunta vai na questão de planejamento, né? Que a gente viu aí, a questão de aportes, o Santa Cruz está vivendo uma fase de transição, né? Então, você arrumar a casa tendo condições é bem mais fácil. Aí eu queria saber também em relação a essa questão de aportes, o que foi prometido, como é que foi colocado essa questão também da parte financeira para vocês. Então vamos por partes, que é muita coisa, agora me ajude, hein? Primeira parte, vamos lá, me ajude. O que você sabia, que você ouviu falar de Santa Cruz? Que estavam com dificuldade, sim, não foi negado para mim. Quando o presidente vai a São Paulo, ele comenta comigo, mas ele está fazendo um esforço tremendo para que isso aconteça. O presidente falou para mim, né, presidente, que não vai faltar esforço para fazer esse clube subir. Isso ele comentou comigo e ficamos 4h30 em São Paulo, sabe? De conhecer a pessoa do presidente, a forma que foi tratado, e assim, o presidente falou para mim assim: Alex, eu quero decidir isso rápido. Eu falei: presidente, eu não saio da minha casa para vir encontrar o senhor aqui, a gente vai acertar, é o que eu quero. E assim, foi muito tranquilo em relação a isso. As estruturas a gente sabe, não é o ideal que nós temos, é o que a gente quer fazer, tem que ser melhorado muita coisa realmente. Departamento médico, dar melhores condições, próprio estrutural, sabe? Mas o básico, assim, acho que gramado hoje, me disseram, e que é o melhor gramado de Pernambuco, né? Já é uma grande coisa, porque já pensou se a gente treina no gramado, um atleta se lesiona, quanto tempo vai ficar, quanto não custa isso para o clube? Então, assim, o primordial é o gramado, tem pessoas que cuidam. Ontem eu fui no campo, conheci as pessoas que tratam do campo, Carmino também, foi uma coisa assim muito bacana, passamos o dia todo aqui. Tem que ser melhorado? Tem. Estamos com problemas financeiros? Estamos. Temos que sermos criativos para que as coisas andem? Vamos ser. Então assim, eu vim sabendo de tudo, mas eu volto e vou frisar sempre, eu vim pela camisa do Santa Cruz e pela sua torcida apaixonada. É isso que eu preciso, todos nós precisamos aqui. Respondi ou faltou alguma coisa? Em relação também à questão do planejamento financeiro, aquilo que foi passado a questão financeira, isso o Pedro, o CEO, conjunto com o presidente, a gente vai trabalhar em cima daquilo que nos for dado, tá? Acho que para qualquer coisa, qualquer movimento que a gente for fazer, primeiramente você tem que limpar para depois acrescentar. Todos nós, é notório isso, os problemas financeiros que o clube atravessa, não tem por que esconder torcedor. Não vim aqui para contar história para o torcedor. Eu preciso sim do torcedor do nosso lado, para que a gente possa, justamente do que eu desejo para o Santa Cruz, que o gigante de estar despertado, que ele possa acordar esse ano aqui. E aí, ao decorrer dos processos, ele possa fazer aquilo que eu desejo e espero que aconteça com esse grande clube do futebol brasileiro. Ok, podemos. Moisés, tudo bem? Tudo bem. Moisés Vonan, essa é a pronúncia correta? Isso. É isso, né? Bom dia, seja bem-vindo. Eu queria saber qual o tamanho dessa dificuldade que você encontrou aqui, especialmente essa dificuldade financeira citada pelo Alex. A gente pode ter uma noção melhor do grau da dificuldade que vocês vão enfrentar. E queria saber também se no planejamento de vocês já contam com a participação da SAF, de aporte, para ao longo da temporada, vocês já começam sem pensar nisso. Bom dia. A questão, cara, estrutural não nos assusta. Eu e o Alex já pegamos situações mais precárias, né, Alex? E tivemos acessos também com estrutura física defasada, salários atrasados. Não é o correto, né? Não é o correto, mas é a circunstância. Isso não nos intimida, não nos assusta. A gente já está acostumado, calejado com esse tipo de situação. Referente a SAF, investimentos, essa parte nem chegou até nós. A minha parte, no caso, né, organizacional, é agora inserir processos, não é me envolver na questão financeira, então essa questão fica toda com o Pedro, o presidente Bruno, né, a par disso. Moisés, bom dia. Também boa sorte nessa chegada ao Santa Cruz. Eu queria saber, em relação a essas primeiras impressões que você teve aqui no clube, você falou que essa dificuldade não é uma surpresa, é algo que acontece no futebol. Eu quero saber o que é que você pretende, então, mudar, o que é que você pretende evoluir da estrutura aqui, das suas funções que você chega para fazer aqui no Santa Cruz e que você pretende melhorar. O que é que você encontrou e pretende evoluir?
Obrigado. Mudar vai ser a gestão humanizada, tanto da minha parte quanto da parte do Alex, é a gestão de pessoas, é cuidar das pessoas, não só dos atletas, cuidar dos funcionários, ouvi-los. Primeira parte é ser um bom ouvinte, dar uma atenção para todos, sem exceção a nenhum, acolher a todos, da mesma forma que nós dois fomos, né, muito bem acolhidos aqui. Então vai ser uma gestão humanizada, cara. A gente não está olhando para a questão estrutural, está com um problema aqui e ali, a gente está para achar soluções e nos adaptarmos a ela, né? Então não vai ter da minha parte, do Alex, empecilho algum quanto a isso. Então a gente está olhando para as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar dos atletas, cuidar dos funcionários e dar as melhores condições para a comissão técnica poder desempenhar, né, o trabalho dela. Moisés, bom dia. Moisés, bom dia. Bom dia. Qual a sua função à frente do Santa Cruz, já que o clube não tinha antes, né, um gerente de futebol antes da sua chegada? Então, qual vai ser o seu trabalho perante ao grupo? E com esse tempo, que dá para dizer curto, de contratações, qual o tamanho do desafio para essa reformulação do elenco que vocês vão ter? A minha função, no caso, vai ser empregar agora, nesse primeiro momento, os processos de estruturação do departamento. O presidente vem já implementando a questão de profissionalização do futebol, como do clube num todo, então vai ser agora aplicar processos internos do departamento, entendeu? Então vai ser o dia a dia ali, comissão, departamento de saúde, desde o pessoal da limpeza, questão de rouparia, todos os departamentos, todos envolvidos, vai ser esse nosso processo inicial, a questão de profissionalização do departamento. Moisés, bom dia. Moisés é até o nome do meu neto. Moisés, sobre o processo de contratação, você vai participar também desse processo e o Santa Cruz não pode errar, o Santa Cruz tem que ser pontual, porque nas contratações anteriores o Santa Cruz errou muito e agora está pagando prejuízo, porque vai ter que dispensar jogadores e isso aí é prejuízo para o clube. Então as contratações têm que ser pontuais. Como é que vocês estão lidando com isso aí? A questão de contratações vai ser compartilhada como um todo. Não vai ser eu que vou decidir, o Alex vai decidir tudo em conjunto, junto com a comissão, os analistas, a direção. E a questão financeira, cara, a gente não ficar refém da questão financeira. Nessas horas tem que ser criativo e responsável. Trabalhou já com situações financeiras, orçamentos inferiores à realidade hoje do Santa. E a questão de tu ser assertivo e tu errar, digamos, de forma mínima, é tu pesquisar bem o mercado, não contratar por contratar e, principalmente, tu tem que vasculhar a vida do atleta. A questão técnica, social do atleta, dentro e fora de campo, não adianta só contratar por contratar. E o principal, Santa Cruz é um clube grande, de torcida, de pressão. Jogadores que venham para o Santa Cruz tem que ser jogadores já acostumados com o quê? Pressão, jogado em clubes de torcida, calejados já com acesso, saber como é que funciona, né, a questão de acesso. Série B, Série C, Série D, Série A são competições diferentes. Então esse vai ser o processo, né, de contratações. Não vai ser o Alex sozinho, não vai ser eu, vai ser todo o departamento em conjunto para fazer as escolhas, né, e as análises possíveis. Bom dia, Moisés. Novamente, né? Seja bem-vindo. Obrigado. A minha questão vai na parte da torcida, né? Você está falando da questão dos processos, que tem que ter essas questões de processos, e vai de encontro também com aquilo que eu falei da estruturação do clube, né, internamente. E eu queria saber para você o papel que a torcida tem também nesse aspecto, porque a gente sabe que é uma estruturação interna, mas que o reflexo vai ser visto nas arquibancadas, vai ser visto nos jogos. Então, qual o papel que a torcida tem também no envolvimento desse trabalho de vocês? Papel fundamental e total. A torcida é o termômetro. No momento que ela começa a ver os resultados internos, começa a refletir isso automaticamente na arquibancada. Então vai ser o nosso 12º jogador, não, vai ser o nosso primeiro jogador. É o primeiro jogador, a razão do Santos existir é o torcedor. Nós estamos aqui por causa disso, por causa da camisa, do escudo, por causa da torcida. É por isso que a gente está aqui. Então, um papel fundamental. Não, né, temos a mania de falar, o torcedor é o 12º jogador. Não, o torcedor do Santos é o primeiro jogador e é assim que a gente vai levar sempre. Presidente Bruno, bom dia.
Na última semana você teve reuniões com o Grupo SAF, lá em São Paulo. Como foram essas reuniões sobre a questão do aporte financeiro? Se tem um panorama positivo de futuro e o que falta para esse dinheiro cair no Santa Cruz? Os investidores conseguirem reunir o montante para colocar na conta do Santa? Algum outro fator? O que é que dá para falar sobre o tema? Perfeito. Veja, primeiro que eu acho que foi muito positiva as últimas reuniões, foram várias reuniões na última semana em São Paulo, foram muito positivas, a gente avançou bastante. Primeiro dizer que, mais uma vez eu fiz ver a todos eles a importância desses aportes serem feitos antecipadamente até a finalização do processo SAF. Como todos sabem, agora no final de dezembro a gente conseguiu aprovar dentro do clube, não só no Conselho Deliberativo, mas na Assembleia Geral de Sócios, que é o máximo do clube, a aprovação com 99%, eu gosto de frisar esse número, 99% de aprovação dos sócios. Dito isso, janeiro foi recesso do judiciário, isso também atrasa um pouco o processo. Agora, voltando à questão das datas, o que é que está faltando? A gente está fazendo as mediações para pagar os credores, isso é uma coisa pública, são mediações informadas da Justiça. Conseguimos pagar mais de 300 credores, que todos vão lembrar, há muitos e muitos anos o Santa Cruz não pagava credor algum, né? Então fizemos os pagamentos a mais de 300 credores, todos esses pagamentos feitos por dentro da Justiça, das mediações, e a partir daí falta muito pouco para que a gente possa chamar a Assembleia Geral de Credores, ou seja, para aprovar o plano de pagamento definitivo nossa RJ. Em paralelo, então, os nossos assessores jurídicos e tributários nos informam que esse movimento aí deve ser por volta de mais 30 dias. E o recurso já está à disposição para terminar essas mediações, tá? Então, o nosso time está em campo para avançar nesse sentido, e a partir daí a gente convoca a Assembleia Geral de Credores. Em paralelo, a gente procura a Justiça para apresentar a UPI, que é a unidade produtiva, e efetivamente aprovar a SAF na instância judicial. Porque veja, não adianta a gente fazer um movimento sem fazer o outro. Hoje a gente poderia pedir à Justiça que invertesse, ou seja, pudesse já implantar a SAF, mas deixaria a RJ ainda em aberto. A gente não vai fazer isso. Desde o começo eu já disse, a questão de zerar esse passivo do clube é uma questão que a gente não pode fugir disso. A gente tem que zerar esse passivo com recursos da SAF. Isso está sendo feito. Então, a gente vai ter esse movimento da representação judicial, de chamar a Assembleia Geral de Credores, em paralelo à questão da implantação oficial da SAF. Mas aí, voltando, eu fiz ver a todos os investidores da importância que era eles fazerem alguns aportes, até como adiantamento, né, desses pagamentos futuros. Por quê? Eu repito pela enésima vez, né? Já falei isso várias vezes. E aí eu estou com algumas pessoas profissionais de futebol, como Alex, como Moisés, como Pedro, né? Ou seja, a gente saiu daquele inferno que foi a Série D. Primeiro a gente estava sem série, é bom lembrar, né? É bom lembrar porque eu acho que alguns desavisados criticam muito, mas é bom lembrar que a gente estava sem série. A gente coloca o time na Série D e no primeiro ano já chega à final e consegue o acesso. Gol de placa, ok. A Série D é uma tragédia completa. Esse ano pior. Porque esse ano, ao invés de ser 64 clubes, são 96 clubes. Então é uma tragédia. Prejuízo total, né? Mas a gente consegue subir. E agora estamos na Série C. Mostrei a eles da importância, não só do clube, para o nosso torcedor, nosso sócio, conselheiro, para quem ama o clube, mas para eles como investidores. Porque não está dizendo, são investidores, querem rentabilizar o dinheiro. Então veja, a importância de a gente já ter o acesso esse ano ainda para a Série B. Então é coisa simples, é matemática, é antecipar o recurso que eles vão ter que pagar futuramente para que a gente monte, primeiro, consiga implantar essas mudanças internas de gestão aqui dentro do clube, que a gente possa fazer um time mais competitivo, contratar, é verdade, temos que contratar, né? E temos aí uma janela boa, porque já o mês de março, de toda forma, se você lembrar, o mês de março os times não estão de férias, estão todos jogando. Então, até para você contratar, você já pega os jogadores do ritmo. Então, a gente acha que vamos conseguir, logicamente, dispensar alguns jogadores, contratar outros, fazer um time mais competitivo. Para isso, precisa de quê? Dinheiro.
e esse recurso vem de adiantamento da SAF. Então, só terminando a resposta, eu acho que foi muito boa a reunião. Temos outras rodadas aí pela frente, mas eu estou muito otimista que nos próximos dias eu venho aqui novamente dar algumas boas informações, inclusive numéricas, para todo o nosso torcedor, conselheiro e sócio. Obrigado. Obrigado.